Fala galera, Márcio aqui. Bom, primeira aula de Química Básica aqui do Preparatório MB. Vamos estar realizando a questão 4 da UERJ 2020.2, beleza? Bom, vamos lá. Questão 4. Há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Por essa característica, tal ligação é comparada a um mar de elétrons. Um mar de elétrons é uma metáfora que se refere ao seguinte tipo de ligação: letra A, iônica, letra B, metálica, letra C, covalente, letra D, hidrogênio. Bom, vamos lá. É uma questão de nível um pouco difícil, beleza? Uma questão conceitual. Aqui você precisa lembrar das suas aulas de ligações químicas. Nós temos três tipos de ligações químicas, beleza? Nós temos a iônica, nós temos a metálica e nós temos a covalente. Bom, vamos lá. Com isso, a gente já pode até mesmo cortar aqui a opção de hidrogênio. Com certeza, essa aqui não é. Bom, o que a gente tem que prestar atenção no enunciado dessa questão? Ele diz: há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Então, a gente precisa se atentar nessa frase aqui. Bom, beleza. Vamos entender um pouco melhor agora o que é o ligação iônica, beleza? Vamos lá, letra A, iônica. Bom, a ligação iônica a gente sabe que ela não tem elétrons livres, mas sim existe uma transferência de elétrons, beleza? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender. Bom, um exemplo mais simples aqui que a gente consegue pensar é a união do sódio mais o cloro. Sódio mais cloro vai dar o nosso cloreto de sódio, beleza? E o que acontece no nosso para existir essa ligação do cloreto de sódio? O sódio ele tem um elétron livre na camada de valência, enquanto o cloro ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. E aqui a tendência que vai acontecer é o seguinte: o elétron do sódio ele vai ser transferido para o cloro. Então a característica da nossa ligação iônica é essa transferência de elétrons, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a ligação covalente. O que é ligação covalente? A característica predominante da ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, beleza? Então, o nosso exemplo mais simples aqui, para a gente entender como funciona esse compartilhamento na ligação covalente, é o seguinte. Vamos lá, H2O é a nossa água. A gente sabe que H2O vai ser H, ele tem um elétron. O oxigênio ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. H2, então nós temos mais uma molécula de hidrogênio aqui, e esse hidrogênio também tem um elétron livre, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? O hidrogênio ele não pode ficar sem elétron, ele tem que ter o elétron dele. E ele faz a regra do dueto, ele tende a ter 2 elétrons na sua camada de valência, para ele ficar estabilizado, certo? Igual ao hélio. Enquanto o oxigênio, como ele está na família 6A, ele segue a regra do octeto e ele precisa ter 8 elétrons para ficar estável, beleza? Então, nem o hidrogênio nem o oxigênio podem perder elétrons. Com isso, eles vão compartilhar os elétrons deles. E como é que funciona esse compartilhamento? Esse elétron do hidrogênio vai ficar compartilhado com esse elétron do oxigênio, enquanto esse elétron do oxigênio vai ficar compartilhado com esse do oxigênio. Com isso, eles não estão perdendo elétrons, eles estão compartilhando os elétrons entre si. Bom, então agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre o nosso gabarito, letra B, ligação metálica. Beleza. O que é ligação metálica? A ligação metálica ela tem algumas características. A primeira é como a ligação entre metais, ok? A segunda característica, eles são considerados eletropositivos, ou seja, eles são bons condutores elétricos. Então, você sabe pela sua vida, no seu cotidiano, que metal é um bom condutor de energia elétrica. E para ele ser um bom condutor de energia elétrica, para ele ter essa característica, eles perdem os elétrons de suas últimas camadas, que são os chamados elétrons livres. Por isso eu falei para a gente ficar muito atento a essa frase aqui. Há uma ligação interatômica em que os elétrons
das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Aqui você já matava a questão. Se ele está falando que os elétrons transitam entre os cátions da rede cristalina, significa que tem elétrons livres. E quem tem os elétrons livres? Quem tem elétron livre são os metais, beleza? E a partir disso, esses elétrons, eles formam uma nuvem eletrônica. Ou eles, que a gente também pode chamar de mar de elétron. Com isso, o nosso gabarito é letra B. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Aula de Química Básica. Obrigado por assistir. Curta e compartilhe. Clique no sininho e siga nossas redes sociais na descrição do vídeo, beleza? Conto com o apoio de vocês no nosso Instagram, Preparatório MB. Valeu, tamo junto, galera!